Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos discutir uma questão que muita gente pergunta e tem dúvidas a respeito. Todos sabemos que a Bíblia é dividida em dois testamentos, duas alianças, a antiga e a nova. A nova aliança foi feita no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo. E isso representa uma grande modificação em relação ao Antigo Testamento. Não temos mais sacrifícios de animais, duas alianças, sangue de animais, e nem a necessidade de uma série de coisas que faziam parte do ritualismo judaico. Entretanto, a Bíblia cristã contempla o Antigo Testamento. De que modo o Antigo Testamento se articula com o Novo, especialmente nas questões ligadas às leis? A lei não reflete a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus mudou da antiga para a nova aliança? Então, essa é uma dúvida que a gente tem. Aí nós lemos alguns textos lá do Novo Testamento e dizemos, não, nós estamos na era da graça, não temos nada a ver com a lei. Assim, nada a ver com a lei? Então eu posso quebrar todos os mandamentos que não tem problema nenhum? Porque mandamento, a própria palavra expressa, tem a ver com lei. Sem lei, não tem mandamento. E aí? Pois é, essa é uma dúvida que muita gente tem. Ah, mas se eu for cumprir os mandamentos do Antigo Testamento, então onde entra a graça? Exatamente esse tipo de articulação e outras que sobrevirão é o que será o pano de fundo da nossa discussão de hoje. Em formato que a gente chama de presidencial, né? Com tempos definidos para que ambas as partes possam dizer ou expressar-se com o mesmo tempo, com o mesmo tamanho, e a fim de que você possa depois avaliar de maneira muito sólida os argumentos usados por um ou outro lado e tirar a sua própria conclusão. Eu entendo que é a maneira mais instrutiva que temos para examinar qualquer assunto, examinar todas as partes e depois julgar. Faça isso. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje, como o programa é naquele formato de tempos divididos, sempre começa o debatedor mais antigo, né, o mais velho. E a diferença de idade é muito pequena hoje. O pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel, é um dos debatedores. Paz e graça, pastor Paulo, tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor Heber, é um prazer poder retornar aqui ao programa mais uma vez, participando de uma discussão tão interessante como essa. Qual que é a igreja, onde fica a Igreja Batista Bíblica Betel? O Água Doce 167 em Guarulhos, né? Qual que é o bairro lá? Jardim São Domingos. Muito obrigado pela presença do senhor. Prazer, pastor. Do outro lado, volta ao programa o pastor Leandro Quadros, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e apresentador do programa de televisão Novo Tempo. Paz e graça, pastor Leandro, tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo. Graças a Deus, bem. Satisfação estar aqui novamente e também poder aí conhecer pessoalmente o pastor Paulo. Muito bom estar com vocês dois aqui. O senhor pastoreia uma igreja local? Não, pastor, atualmente não. Eu trabalho só na Rede Novo Tempo mesmo. Então fala o dia e hora do programa. Na Mira da Verdade, ele vai ao ar na parte portuguesa, é quarta-feira de manhã, às 9 da manhã, e reprisa quarta-feira, às 9 da noite. Então 9 da manhã e 9 da noite. E 9 da noite. No Novo Tempo. Na Novo Tempo. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado. O senhor é o mais velho dos debatedores, então o senhor agora vai ter 3 minutos para expor o ponto de vista que o senhor vai defender por meio das suas perguntas e respostas logo mais. Meu ponto de vista é um ponto de vista que eu diria clássico dentro do meio cristão, né? Que a lei ela teve uma utilidade, uma finalidade. Quando eu digo a lei, eu falo de todo um sistema. Eu não estou falando, não vou usar o termo lei somente para mencionar o decálogo, mas todo um sistema, né, que tinha muito mais do que 10 mandamentos, 603 mandamentos, mandamentos dos mais variados, né,
E o que eu defendo é a posição de que o cristianismo, a morte de Jesus, não o nascimento dele, não o ministério dele, mas a morte, de uma forma muito especial, fez com que a lei, essa lei mosaica, ela não tivesse mais nenhuma relação com aqueles que estavam agora sob esse novo pacto. Então é um novo testamento, é uma nova lei em Cristo, então é isso que eu vou defender. Não existe relação mais. A única relação que tem seria uma relação de mandamentos semelhantes, tá certo? Mandamentos semelhantes. Então essa é a única relação que possui. Mas nós estamos num novo sistema. É mais ou menos como se uma nova Constituição fosse votada no nosso país daqui a 5 anos, mas possivelmente daqui a 5 anos, e tivessem, obviamente, mandamentos, semelhantes aos que nós temos hoje. Mas não é mais a mesma coisa, é uma nova aliança. Como ainda tem tempo, eu vou lhe fazer uma pergunta para o senhor explicar melhor. Isso significa que a antiga aliança está totalmente abolida e cancelada? Sim. Não precisam guardar nada do que está lá? Não. Nada? Quando nós falamos, eu vou te dar um exemplo. Questões relacionadas à moralidade, por exemplo, o Novo Testamento tem uma quantidade suficiente de mandamentos que abarcam toda a vida cristã. Por exemplo, eu não tenho no Novo Testamento um mandamento para não fazer tropeçar o cego, como a lei de Moisés tinha, bem específico, mas eu tenho o mandamento de amar o meu próximo, como a mim mesmo. Eu tenho um mandamento de ter esse amor altruísta para com o meu próximo. Então, isso já abarca todas essas ideias. Entendi. Tá bom. Muito obrigado pela sua exposição. Esse foi o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel. Agora nós vamos ouvir o pastor Leandro Quadros, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e apresentador do programa Na Mira da Verdade, da TV Novo Tempo, e que vai ter 3 minutos para expor o ponto de vista dele também. Certo. O ponto de vista, pastores, que nós partimos, ele tem como base Hebreus 13:20, que usa uma expressão assim, que o Deus da paz, pelo sangue de uma eterna aliança, fez subir dentre os mortos o grande pastor de ovelhas, nosso Senhor Jesus. Nós entendemos que, na verdade, existe essencialmente só uma aliança, e que antiga e nova aliança são diferentes maneiras, diferentes desdobramentos da aliança eterna de Hebreus 13:20. Então nós queremos, por exemplo, que a aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Moisés, a aliança com Davi e depois a nova aliança, elas são apenas desdobramentos do mesmo plano de salvação. A nossa compreensão, ela não é calvinista, mas é bem parecida nesse aspecto com Calvino, quando entendemos que na verdade existe uma aliança eterna e que Deus a desdobra em diferentes alianças para ensinar o mesmo plano de salvação. Tanto que Hebreus 4:2 diz que o Evangelho foi também anunciado aos israelitas. E aí qual é o nosso outro pressuposto? Que se as alianças são desdobramentos da única aliança eterna, porque Deus não salvava Israel pela lei, e no Novo Testamento a igreja pela graça, Deus só salvou por meio de uma forma, que 1 Pedro 1:18-20 diz que o sangue de Cristo, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, se as alianças são só um desdobramento da mesma aliança eterna, nós cremos que o estilo de vida ético é o mesmo para Israel e para a igreja. Então, nós partimos do pressuposto de que não há, na verdade, essencialmente, diferença, por causa que o plano de salvação é um só. E há um desdobramento histórico desta graça. Nós vamos ver, por exemplo, até ali no preâmbulo do Decálogo, antes de Deus dar o Decálogo, ele começa em Êxodo 21:2, andando assim: olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Então, a compreensão legalista que alguns israelitas tiveram não é a compreensão bíblica. Porque como existe uma aliança eterna firmada só no sangue, então nós cremos que o plano de salvação é um só e o estilo de vida ético é um só para ambos os testamentos. Muito obrigado. Esse foi o pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sua fala inicial me lembrou muito um clássico, né? O Cristo dos Pactos.
Eu não lembro o nome do autor desse livro. Não lembro também, né? Eu também não lembro também. Mas é um livro de inspiração calvinista, O Cristo dos Pactos. Bom, começa agora então a sessão de perguntas e respostas com tempos definidos. Quem vai começar é o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel, inquirindo o pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobre o tema: qual a diferença entre o Antigo e o Novo Conselho? Então, só fazer um esclarecimento, Heber, quando eu falo de que há uma ruptura, né, nessas leis, são sistemas novos, eu não estou negando de forma nenhuma essa graça, né? Eu não vejo a graça só através de um momento presente, o período da igreja, mas eu vejo a graça na queda de Adão, vejo a graça no que Deus fez não matando Caim, enfim. E a partir disso, né, então eu acredito nessa graça perpétua desde a criação do homem e dando continuidade em qualquer período, quer fosse no período abrâmico, quer fosse no período mosaico, quer fosse no período do Novo Testamento. No texto de Hebreus, capítulo 7, diz o seguinte: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. E aí o texto, verso 16 diz: constituído ele como sacerdote, Jesus, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 18, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, assim, professor Leandro, eu queria perguntar isso, com base nesse texto, né, eu acredito que esse é um texto claro que fala da questão das duas alianças e com base no sacerdócio. O Antigo Testamento tem uma relação, não só o Antigo Testamento, mas nós vemos uma lei onde o sacerdócio e o sacrifício são centrais, né? O serviço sacerdotal, o serviço sacrificial, e nós vemos no Novo Testamento também a ideia do sacerdote, a ideia do sacrifício também como algo central. Muda-se o sacerdócio, muda a lei, é isso que diz no livro de Hebreus. Como, diante desse texto, manter a ideia de que essa lei é a mesma, a continuação de uma outra, né? E em que aspecto ela é nova? Boa sua pergunta, pastor. Em que aspecto ela é nova? 3 minutos. Nós entendemos, pastor, o seguinte, é que aqui Hebreus 7,12, né, quando fala da mudança da lei, ela fala realmente da mudança da lei, porém da lei do sacerdócio. Por quê? No contexto aqui, a partir do verso 9, né, fala que o sacerdote era de descendência de Levi. Só que Cristo mudou essa lei do sacerdócio porque ele não era descendente de Levi, mas de Judá. Então aqui fala realmente que na nova aliança, que na verdade é só uma forma de dizer que o plano de salvação ele foi concretizado melhor em Cristo, houve essa mudança da lei do sacerdócio, não necessariamente do decálogo. E aqui no capítulo 8, verso 10, interessante, quando ele repete a promessa de Jeremias 31 a 34, ele mostra que o estilo de vida ético do cristão é o mesmo de Israel no Antigo Testamento. Então, citando Jeremias 31, Hebreus 8:10 diz assim, pois eis a aliança que me aliarei com a casa de Israel. Estou aqui na tradução ecumênica da Bíblia. Após esses dias o Senhor, ao dar as minhas leis, é na sua mente e no seu coração que as inscreverei. Tornar-me-ei seu Deus, e eles se tornarão meu povo. Então, na verdade, mesmo que mude-se a lei do sacerdócio, né, agora é um descendente de Judá e não de Levi, que é o nosso grande e sumo sacerdote, de acordo com Hebreus 8:10, o estilo de vida ético ele continua, com uma grande diferença, né? Não pela letra da lei, né, mas pela produção desses princípios morais pelo Espírito Santo. Então nós não vemos aqui uma substituição do decálogo, mas um propósito de Deus
de implantar os seus princípios de amor em mim. Agora, é óbvio, né? Se eu tiver uma visão legalista da lei, aí eu estou suplantando a graça realmente. Porque Efésios 2, 8 a 10, para mim, tem o melhor resumo sobre esse assunto. Né? Os versos 8 e 9 falam assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 é assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, muitos israelitas tiveram essa dificuldade de entender na época. Eles achavam que a lei, ela era o meio, né, de chegar a Jesus. E não pode ser assim. A lei, ela tem que ser o resultado de uma vida de santificação. E óbvio, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós só vamos cumprir plenamente essa lei na glorificação. Hoje, a única obediência que nos salva, né, de acordo com Romanos 5,18, é a de Cristo. É a obediência dele que substitui a minha. Mas percebemos uma continuidade do decálogo, né, na nova aliança por causa de Hebreus 8:10. Né? Muito obrigado. Pastor Paulo Sérgio, seus comentários. Então, professor Leandro, quando nós lemos o Antigo Testamento, né, esse Primeiro Testamento, existe uma lei única. Eu, por exemplo, eu não acredito em lei moral, lei cerimonial, lei dietética, né? Porque até essa divisão de lei moral e lei cerimonial, pegar os 613 mandamentos e dividir dessa forma, não cabe. Né? Porque nós temos, por exemplo, leis dietéticas, que não são morais nem cerimoniais. Nós temos leis relacionadas à guerra, que eram leis civis, também não são morais nem cerimoniais. Então, pegar todos os mandamentos e reduzir a uma divisão desse tipo é algo um pouco, né, absurdo. E por isso que eu mantenho a seguinte questão, né? Se nós não temos na Bíblia nada que divida a lei, isso não é uma saída assim meio à francesa, desculpa, a saída meio à francesa de interpretação, quando alguém chega e diz assim: olha, essa lei aqui é a lei sacerdotal, e aí a gente concorda que mudou o sacerdócio e tal, mas não tem relação com as outras leis, visto, professor Leandro, que a lei é um todo. Uhum. A lei é um todo, né? Nós não temos nenhum versículo bíblico que não demonstre a lei como um todo. A lei é um todo, apesar de que você tem versículos, obviamente, que mostram partes da lei. Mas quando nós falamos de lei, né, e quando nós defendemos a ideia de que Jesus guardou a lei, nós não falamos que ele guardou a lei moral. Nós não falamos que ele guardou qualquer uma dessas leis ou uma lei cerimonial somente. Nós falamos que ele guardou essa lei de forma integral. Né? Essa questão de fatiar a lei, de dividir a lei e dizer assim, olha, isso aqui mudou, mas isso permanece. Eu não poderia admitir que eu estou numa nova lei que tem elementos da anterior. Eu não preciso ter uma Constituição totalmente nova, que não tenha mandamentos da Constituição antiga. Não é? Eu não poderia manter essa ideia, dizer que, olha, isso aqui se refere só à lei sacerdotal. Não seria uma forma de dividir a lei, né? Quando a Bíblia não me dá essa possibilidade de dividir, olha, Jesus, isso aqui foi cumprido, a lei sacerdotal, então, ele como sacerdote, mostrado no capítulo 7, no capítulo 8 de Hebreus, como foi mencionado, tira então, ele cumpre essa parte da lei sacerdotal, mas o restante não. Então, eu acho que tem uma certa dificuldade nesse aspecto. Certo, pastor. Muito bem. Agora é a vez do pastor Leandro Quadros fazer a primeira inquirição dele. Tem 3 minutos, pode usar os 3 minutos como quiser, desde que a pergunta seja feita. Tá. Tu veja, querido pastor, eu concordo com você, né, por exemplo, a palavra Torá, né, ela é uma palavra que se refere a toda a instrução de Deus. Então, realmente, a princípio, o adventismo herdou uma compreensão protestante, né, de que a lei é dividida arbitrariamente em moral, cerimonial, civil. Hoje a nossa linha teológica não tem mais essa tendência, né? Nós cremos realmente que a lei é uma coisa só. Mas, mesmo ela sendo uma coisa só, nós cremos que há aspectos, diríamos assim, não uma divisão arbitrária, né? Mas a lei de Moisés tem aspectos de ordem moral, cerimonial, civil. E como que nós entendemos, querido pastor, esses aspectos? Nós cremos que todo o ritual do santuário, né, esse aspecto cerimonial da lei, não que eu quero dividir arbitrariamente, porque realmente não é o correto, né?
esses aspectos eram um recurso pedagógico de Deus para ensinar o plano de salvação. Então, por que nós diferenciamos antiga e nova aliança? Nós queremos que toda a função, né, do aspecto cerimonial, ele se cumpre, ou melhor, ele encontra a sua função cumprida em Cristo. Hoje nós nem gostamos mais de usar essa expressão que nós usávamos no passado, né? Abolição da lei cerimonial. Não, nós queremos que, na verdade, a função foi transferida para Cristo. Agora, não usamos mais esse recurso pedagógico, porque tudo isso é evidenciado na vida, morte e ministério de Cristo, né? Então, nós queremos que essa função cerimonial transfere-se para Ele. Agora, na questão da lei, mesmo que essa função ela tenha encontrado o seu cumprimento em Cristo, quando nós estudamos ali o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7, né, tem um termo ali, em Mateus 5,17, que ele fala assim: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, que é a lei de Moisés e o resto do Antigo Testamento, vim cumprir. A palavra plerô ali no grego, o sentido é ampliar, encher. E é o que ele exatamente faz. Do capítulo 5 ao 7, ele amplia uma série de mandamentos da lei de Moisés que não envolve realmente só o aspecto de ordem moral. Ele amplia o significado de jurar, né, de adultério, ele amplia o significado de repúdio. Não esquece de fazer a pergunta. Né? Realmente. Então nós vemos que, na verdade, a função de Cristo com a sua morte na cruz foi salvar o pecador dessa condenação da lei, e ele amplia, né, a compreensão da lei, tirando essa visão mais legalista que tinha. E aí a pergunta, pastor, que eu faço para analisar, é com base na tradução de Romanos 10,4. Por exemplo, a NVT e a tradução ecumênica da Bíblia apresentam assim que o objetivo, ao invés de fim no sentido de término, né, ela apresenta assim: o objetivo da lei é Cristo. Então eu acho assim, pastores, não seria mais coerente nós crermos que a função da lei de Moisés é realmente apontar para Cristo e, consequentemente, termos o mesmo estilo de vida ético? O senhor entendeu a pergunta? Entendi. 3 minutos. Então, o texto, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, não é? E aí ele fala: olha, Moisés escreveu que o homem que praticar justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas justiça decorrente da fé, como diz, não pergunta em teu coração quem subirá ao céu e tal. É um texto bem conhecido. Eu não duvido, por exemplo, quando a gente fala de fim, né, da lei, por exemplo, eu defendo que ela finaliza porque ela cumpre, Jesus cumpre alguns aspectos dessa lei, né, na sua totalidade. Jesus, alguns cristãos têm aquela percepção errada de dizer assim: olha, Jesus violou o sábado. Não, ele não violou o sábado, ele guardou o sábado. E ele guardou o sábado por quê? Porque era um mandamento da lei. Se eu falar que Jesus cumpriu a lei, mas não guardou o sábado, isso aí é falar de quadrado redondo, não existe. Tá certo? Então, eu entendo, professor Leandro, essa questão da lei como finalidade, como fim em Cristo, porque cumpriu-se uma finalidade, um propósito de uma forma muito especial nele. Não é porque ele vem e ele cumpre aquilo que ele foi o único ser humano, não é, capaz de cumprir a lei de forma integral. Nem Moisés, que é o legislador daquela lei, ele conseguiu. Então Jesus, ele consegue de forma plena tudo isso. E também não entendo lá o texto de Mateus 5, né, não vim revogar a lei e os profetas. Eu não entendo aquilo que ele está falando da lei de Moisés, mas que ele está falando do cumprimento das profecias ou do que falava acerca dele. A palavra lei e os profetas é usado várias vezes no Novo Testamento para se referir à lei de Moisés, o livro da lei de Moisés, e os profetas, a divisão dos profetas, né? Então, eu não entendo isso necessariamente como Jesus chegou e disse assim: olha, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Em que sentido? Dá o sentido pleno daquilo que era uma sombra. Porque eu não acredito, por exemplo, que o levita que pegasse um cordeiro e levasse para o sacrifício, ou levasse um animal, né, para que o sacerdote sacrificasse, que ele tinha uma compreensão daquele tipo, uma compreensão plena. Olha, um dia vai vir uma pessoa que vai ser um antítipo deste tipo que eu estou... Não se fazia essa leitura. Então, mas compreendemos que essa aliança, não é cumprida
em Cristo, e aí ele traz um novo pacto. Seus comentários, pastor Leandro. Eu concordo com o pastor, assim, realmente nessa questão de que Cristo, ele é a ampliação total, né, do plano de salvação. Agora, eu também concordo que mesmo que eles não tivessem uma compreensão assim total, né, como nós temos, de que os sacrifícios tipificavam Cristo, eu consigo, querido pastor, ver uma ligação muito íntima entre Antigo e Novo Testamento em relação à compreensão que eles estavam adquirindo de um substituto, né? Então, as palavras aqui de Êxodo 24:8, elas são muito parecidas com Lucas 22:20. Diz assim, ó: Moisés tomou o sangue e com ele aspergiu o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco com base em todas essas palavras. Então, eles já têm aqui uma noção de que eles só poderiam ser substituídos pelo sangue. Concordo com o pastor que talvez não compreendesse realmente que a pessoa de Cristo viria, mas o conceito de substituição já existia. E aqui, Lucas 22:20, Cristo pega o antigo sistema legal, né, e pedagógico de ensinar a salvação, e aí ele aplica a ele, ó, a mesma expressão sangue, ó, Lucas 22:20, ó: Isto é o meu corpo dado por vós, fazei isto em memória de mim. E para a taça ele fez o mesmo após a refeição, dizendo: Esta taça é a nova aliança em meu sangue derramado por vós. Então veja, nós percebemos uma continuidade, né? Assim como o sangue no Antigo Testamento era o que pagava pelo pecado do pecador, no Novo agora é o sangue de Cristo. Então nós percebemos essa relação tipológica, mesmo que não tenha sido óbvio para eles, mas é por isso que nós cremos que as alianças são melhor entendidas assim. Quando você vê o plano de salvação sendo desvendado progressivamente, né, para todas as pessoas, tendo, obviamente, a lei como estilo de vida ético. E eu vejo aqui uma coisa muito importante, eu concordo plenamente com o pastor, ali Romanos 8:3 fala, né, a lei está enferma por causa da carne, ou seja o israelita, seja o cristão hoje, ninguém pode ser salvo pelas obras. É impossível. E o problema não está na lei de Deus, porque Romanos 7:12 diz que ela fala que ela é santa, justa e boa. O problema está em nós. Agora, ao mesmo tempo em que é unicamente a obediência de Cristo que me salva, ele pede que no processo de santificação eu a cada dia vá me parecendo cada vez mais com ele. E nós cremos que isso envolve a implantação dos princípios de ordem moral na nossa vida, né? Bom, isso encerra então a primeira rodada de perguntas. Vamos começar a segunda rodada. Segunda pergunta do pastor Paulo Sérgio, da Igreja Batista Bíblica Betel. Vamos lá. Professor Leandro, mais uma vez eu quero fazer a afirmação que eu fiz no início, né? Eu acredito também que há uma ligação, né, dessa... Eu não gosto, por exemplo, quando alguém fala assim, a graça, como se a graça fosse só no Novo Testamento. Perfeito. Eu enxergo a graça em todo momento. Eu não consigo acreditar, por exemplo, Heber, que o homem era salvo no Antigo Testamento pelo seu próprio esforço. Senão você vai... Essa é uma visão, uma interpretação errada, né? O homem do Antigo Testamento, se ele era bonzinho, ele era salvo. O homem hoje não, é a graça, independente das obras dele. Então, quem estava lá atrás estava numa vantagem muito maior, excepcionalmente maior, do que a nova aliança. Então, eu não acredito nisso, eu acredito numa graça permanente. Mas, professor Leandro, quando a gente fala assim, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 7, quando ele diz que firmaria uma nova aliança, né? E a palavra nova que aparece aqui, kainos, e tem um erudito alemão, né, o Gerhard Kittel, que escreveu 10 volumes de uma obra de análise das palavras, né? E Gerhard Kittel, ele dá o sentido de kainos numa diferença de neos, né, que para ele é novo em tempo, e kainos, novo no sentido de natureza. E aí ele dá algumas ideias. Por exemplo, quando a Bíblia fala da questão de novo, de ordem novo, vinho novo e ordem novo,
né, usa a palavra kainós por ordem novo. Quando fala de Jesus foi colocado numa sepultura nova, usa kainós também, no sentido de que é algo novo. Não só no tempo, mas algo novo de natureza e algo que, segundo esse erudito, ele disse que era novo no sentido de melhor. Agora, quando nós admitimos, né, o senhor, alguns minutos atrás, falou o seguinte: olha, nós hoje não admitimos mais essa divisão da lei entre moral, cerimonial e tal, nós entendemos a lei de outra forma, pela visão dos pactos e tal. Nós também acreditamos nessa continuidade de pactos, mas através de sistemas diferentes, né? O pacto continua, Deus tem um pacto com o homem, Deus busca resgate do homem, mas estabelece formas diferentes, né? Quando o senhor menciona a questão de admitir isso, e admitir que existe uma nova aliança, e que essa aliança tem diferenças com a antiga, por que a gente não admite de vez que é nova mesmo, né? Visto que se eu mudo algo daquele aspecto, já não é mais a mesma coisa. O senhor entendeu a pergunta? 3 minutos. Perfeito. Veja, pastor, realmente a palavra nova, ela indica realmente algo novo, mas nós continuamos crendo, pastor, no seguinte: ela é algo novo no sentido de ser aperfeiçoado por Cristo, né? À luz do verso 10 do capítulo 8, nós não conseguimos perceber que haja uma mudança no estilo de vida ético do cristão na nova aliança, no estabelecimento da salvação agora na pessoa de Cristo, né? Então, Hebreus 8:10 diz assim, né? Pois eis a aliança que me aliarei com a casa de Israel. E aqui está falando para a igreja, né? Após esses dias o Senhor, ao dar minhas leis, é na sua mente e no seu coração que as inscreverei. Tornar-me-ei seu Deus e eles tornarão o meu povo. A diferença que nós vemos da lei é apenas, pastor, como que nós vemos a lei? Nós vemos que no novo concerto, o que Cristo aboliu na cruz é a lei na sua função condenatória, né? Então Colossenses 2,14 fala, né, que ele aboliu na sua lei os mandamentos em forma de ordenança. Aí é tanto moral quanto cerimonial. Qualquer aspecto condenatório da lei, a cruz suplanta. Agora, nós, por causa desse texto que diz que o Espírito Santo ele quer imprimir essas leis no coração, nós não conseguimos ver uma diferença essencial desses princípios morais, porque Hebreus 8:10 ele é uma repetição de Jeremias 31 a 34. E quando eu falo também na questão, pastor, do mandamento ampliado, interessante, ali em Levítico, por exemplo, 19, 17 e 18, já existia o mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só que em João 13, o que Cristo faz? Amarás ao teu próximo como eu vos amei. Então não há uma mudança de lei, há uma ampliação. Então nós queremos nesta ampliação. Seus comentários, pastor. Mas se eu pego, por exemplo, professor Leandro, pegando mais uma vez esse ponto, se eu pego algo, eu tenho um código de mandamentos, suponhamos, eu vou usar o decálogo só como um modelo, né? O decálogo é uma parte, um fragmento da lei, mas eu pego o decálogo como um modelo aqui. Então, quando eu digo que foi ampliado, como eu posso dizer que foi ampliado e é a mesma coisa? É óbvio que se eu amplio algo, ele já não é mais aquilo que foi ampliado. Há uma diferença. Então, por exemplo, o pastor menciona um texto que é citado, né, no livro de Hebreus, o professor menciona isso, e esse texto, mesmo sendo uma menção de um texto do Antigo Testamento, já deixa claro que ele vai firmar uma outra aliança, uma nova aliança. Que essa aliança não é mais aquela, porque se fosse aquela, não era uma nova. Então, esse é um ponto que eu mais uma vez, eu bato nessa tecla. Se é uma nova aliança, né, e o professor admite que há uma ampliação, e eu digo sempre, no Novo Testamento nós temos mais luz, então temos mais responsabilidades do que qualquer judeu, qualquer hebreu na Antiga Aliança, qualquer pessoa que abraçou a Antiga Aliança. Então, nesse aspecto, se há uma alteração, não tenho como alterar uma lei, ampliar uma lei e dizer que ela é a mesma. Se eu digo que só foram os elementos condenatórios dessa lei que foram abolidos, né, um pouco também, tem algumas dificuldades, porque não existe a relação
todo mandamento ele tinha a bênção e a maldição, ele tinha as questões de aprovação divina, não é? Aquilo que seria recebido a partir da aprovação divina, e aquilo que seria a punição a partir da desobediência à lei divina. Então eu falo, olha, no Novo Testamento ele arranca os aspectos punitivos e mantém esses outros aspectos tal. De qualquer forma, eu tenho uma lei alterada, eu já não tenho mais a mesma constituição de leis dadas por Deus, e aí é uma nova no sentido, né, que o Novo Testamento usa, kainós, no sentido de novo mesmo, algo que tem alguma relação? Tem, sem dúvida nenhuma, né? O livro de Hebreus está escrito todo mostrando a superioridade de uma aliança, e ela é superior em relação a uma outra aliança na qual ela tem sim um fio de ligação e ligação entre tipos e antítipos, sem dúvida nenhuma. Pastor Leandro, sua segunda pergunta. A segunda pergunta, pastor, então, considerando ali que Mateus 22, né, 36 a 40, Cristo resume a lei em amar ao Senhor seu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Considerando que nós vemos ali como um resumo da lei, como que nós poderíamos entender a abolição da lei como princípio de vida, né? Sendo que o resumo, ele não necessariamente abole o texto, ele tira o suprassumo, né? Então, se Cristo ele resume, né? Porque os 4 primeiros mandamentos, eles estão relacionados ao amor a Deus e os últimos 6 ao próximo. Então, se Cristo resume a lei nesses 2 mandamentos, será que não seria um indicativo de que esse aspecto relacional da lei para com Deus e para com o próximo, ele continua como parte do nosso estilo de vida ético? O senhor entendeu a pergunta? Entendi. 3 minutos. Como eu mencionei no início, né, é óbvio que existem ordenanças de Deus, não leis, mas ordenanças de Deus, que são do campo ético, né, que são repetidas na nova aliança. Mas, por exemplo, eu particularmente não acredito, professor Leandro, que o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né, que não está diretamente, né, alguns defendem assim, como o professor acabou de defender, está porque existe, se eu dividir os 10 mandamentos, tem mandamentos relacionados ao meu próximo e mandamentos relacionados a Deus. Então esse seria o resumo. Mas eu não acredito particularmente que o resumo, ele é mencionado em outros textos, né, que não são do Decálogo. Mas, por exemplo, o 4º mandamento, o sábado. O 4º mandamento, Jesus em Mateus capítulo 12, ele, falando sobre o sábado, ele diz assim, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, né? Ele menciona disso, digo, aqui está quem é maior do que o templo. Então, olha que coisa curiosa. Quando ele disse que os sacerdotes violavam o sábado e ficavam sem culpa, ele usa até a palavra violar, bebelosim, que significa profanar, tornar algo impuro ritualmente. No verso 9 diz, essa menção do verso 9, que os sacerdotes violavam o templo e ficavam impunes, é uma citação do texto de Números 28, versos 9 e 10, que diz, no dia de sábado oferecerá 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares e a sua libação. É holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. Ou seja, tinham ofertas no dia de sábado, no sábado ritualístico, que eram ofertas a mais do que o restante dos outros 6 dias semanais. E Jesus pega esse texto, faz um contraponto, mostra que o sábado era violado pelos sacerdotes e eles ficavam sem culpa. Eles profanavam o sábado e ficavam sem culpa. E ele usa um texto, professor Leandro, mencionando, relacionado, né, ao sacrifício, que tanto o senhor da Igreja Adventista, como eu, como Batista, nós temos o consenso de chegar e dizer assim, olha, não existe mais sacrifício na antiga aliança, porque o sacrifício foi o único, foi o de Jesus. Mas Jesus coloca a violação do sábado debaixo de um sacrifício cerimonial.
Não. Então, como esse mandamento do sábado poderia ser moral, se eu coloco ele debaixo de um ritual? Muito bem, essa foi a resposta do pastor Paulo Sérgio. Seus comentários, pastor Leandro. Pastor, eu achei interessante o seu comentário. E como é que nós entendemos Mateus 12:5, né? Realmente, o que o pastor bem falou, o sábado era o dia que o sacerdote mais trabalhava, né? Ele oferecia sacrifício em dobro, né? Agora, nós não vemos aqui nesse texto uma descontinuidade do sábado por alguns aspectos. Primeiro, no verso 8, Jesus fala assim, que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Em que contexto ele está fazendo isso? Ele está ensinando-os, né, a forma correta de observar o sábado. Então, nos embates que nós vemos entre Cristo e os fariseus, nós nunca percebemos Cristo questionando o mandamento em si, mas a posição legalista do sábado. E tem outras duas referências, entre outras, mas que eu queria destacar, que mostram a continuidade do sábado e mostra que ele tem um aspecto, mesmo que ele tenha um aspecto cerimonial, mas na verdade ele tem primariamente um aspecto moral. Resumidamente, pastor, ali, quando Gênesis 2, 2 e 3, né, fala que Deus abençoou e santificou o sétimo dia, e Êxodo 20, 11 fala que o nome é sábado. Hoje, alguns eruditos já estão assim, deixando de lado aquele argumento o seguinte: bom, já que Deus não deu uma ordem direta para Adão e Eva guardar o sábado, quer dizer que aquele repouso, aquele cessar de atividades foi só de Deus. Hoje os eruditos estão entendendo o seguinte, que o exemplo de Deus, ele é tão forte quanto uma ordem prescritiva de Deus. Então, se ele cessa as suas atividades, nós percebemos que, sendo que não existia ainda o pecado no Éden, antes ali do capítulo 3, né? E Deus institui o sábado, o abençoa e o santifica, isso é uma evidência de que o sábado não tem uma dependência cerimonial, mesmo que venha a ter depois um aspecto cerimonial também. Então ele começa lá no Gênesis. Mateus 24, 20, quando Cristo, pastor, profetiza ali a destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, ele diz assim: orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado. Veja, ele não está defendendo o sábado ali, é óbvio no contexto, mas o que ele está nos deixando nas entrelinhas? Que 70 anos depois da cruz, o sábado continuará sendo observado pelos judeus cristãos. E um outro detalhe interessante, Hebreus 4, quando fala do descanso na graça, né, ali não é o sábado o tema de Hebreus 4, é o descanso na graça em Cristo, é o descanso do Messias. Interessante, também 70 anos depois da cruz, o dia da semana que ele usa como exemplo do descanso na graça não é o domingo, é o sábado. Indicando o quê? Que 70 anos após a cruz, o sábado continuou sendo observado. Do contrário, o texto de Hebreus 4 não teria sentido para eles, né? Este é o derradeiro bloco do programa. Vejam só que hoje discute a diferença entre o Antigo e o Novo Concerto. O pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel, vai fazer então a última pergunta dele ao pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tinha uma pergunta para fazer, eu vou fazer outra. Uma mais histórica do que bíblica. Quando nós estudamos a história do cristianismo entre o primeiro século, né, até o final do primeiro século, e o segundo, e a partir do final do primeiro século em diante, nós vemos que existiam 5 núcleos do cristianismo, as chamadas pentarquias, né? Antioquia, Roma, Jerusalém, Alexandria, Bizâncio, onde a igreja vai se fundamentar e depois, quando tem a cisma, a grande cisma em 1054, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente se separam, mas essas igrejas possuem núcleos, um núcleo de ensino e de teologia muito semelhante, né? Por mais que tenha algumas diferenças litúrgicas, como a igreja ortodoxa, né? A igreja ortodoxa de algumas linhas, a igreja católica tem algumas diferenças litúrgicas. Mas, historicamente, pessoal, nós não vemos nenhum ramo da patrística antinicena, por exemplo, toda grega, e nem a posterior latina, nós não vemos essa posição como os adventistas mencionam. Menciona a questão da aliança, mas não vemos essa posição como a igreja adventista menciona. O senhor não acha que isso deporia contra, visto que nenhum dos ramos do cristianismo histórico, né, defendeu uma posição literalmente como o adventismo traz, né? Isso não seria só uma posição, um argumento criado já no século XIX, período da igreja adventista, e que foge, que rompe totalmente com essas outras ideias. O senhor acha que isso enfraquece? Nenhum ramo do cristianismo acertou nisso? 3 minutos, pastor Leandro. Boa sua pergunta, pastor.
Nós cremos, querido pastor, que não enfraquece pelo seguinte: por mais que nós criamos, né, na piedade dos pais da igreja, na importância deles para o desenvolvimento do pensamento teológico, nós temos uma opinião que Adam Clarke tinha, né, que os pais da igreja ou a patrística, eles não podem ser a nossa regra de fé e prática. Então, se a interpretação deles não condiz com o texto bíblico, como por exemplo, essas evidências, né, de Hebreus 4, Mateus 4:20, que 70 anos após a cruz, o sábado continuou em vigor, né, nós cremos que a interpretação deles não se torna para nós uma regra de fé. É interessante avaliarmos as interpretações, com certeza é muito importante. Agora, nós precisamos sempre colocar a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E fazermos uma análise da patrística da seguinte forma: aquilo que está de acordo com a Bíblia, perfeito. Aquilo que não está, nós vamos tirando fora. Nós vemos sim um desenvolvimento, pastor, histórico da observância do domingo. A tese do Dr. Samuel Bacchiocchi mostra bem essa história. Por exemplo, alguns adventistas no passado falavam, né, começou com Constantino. Isso é uma explicação muito superficial, né? Na verdade, Constantino, no ano 321, ele deu sim um decreto dominical, teve uma influência na esfera civil, só que na história, de acordo com a tese do Bacchiocchi, a observância do domingo começou ali depois do 1º século, né? Você já percebe alguns exemplos de cristãos observando ambos os dias, né? Guardava-se o sábado, fazia uma espécie de merenda religiosa ali no domingo e depois seguiam suas atividades normais, até porque por várias questões, que são um assunto muito amplo, uma delas, sentimento anti-judeu, né? As perseguições de Adriano fizeram com que muitos judeus cristãos fossem perdendo aquela familiaridade com o sábado por causa da perseguição. Um dos porquês que Adriano matava era o cara que guardava o sábado, né? Então nós vemos um desenvolvimento sim, histórico da entrada do domingo na igreja, mas nós não vemos base bíblica, né, que apoie essa interpretação da substituição ou da transferência, né, como que é o catolicismo, da transferência da santidade de um dia para o outro, né? O senhor ainda tem 40 segundos. Não, tá ótimo. Faz alguma pergunta ou não? Não, tudo bem. Vamos lá, pastor Paulo Sérgio, seus comentários. Então, essa questão que o professor mencionou do domingo, né, é bem curioso, porque Apocalipse 1:10, que tem sido um texto de debate, né, sobre algumas coisas, Romanos 14 também 5, né, Paulo deixa bem claro, não faz diferença entre dia e dia, ou tu acha igual todos os dias, né, cada um tem isso bem claro em sua própria consciência. Ou seja, existe essa questão de dias, é uma questão de escolha no Novo Testamento, da Nova Aliança. Agora, curioso um aspecto, Apocalipse 1:10 é a primeira vez que a palavra aparece, aquela palavra ali, que muitos eruditos têm como domingo, como sendo a primeira vez que domingo é usado na Bíblia, a palavra domingo é usada na Bíblia, que é a Queremera que usa lá. Eu me lembro que uma vez, alguns anos atrás, eu estive na Grécia, e aí eu fui num parque na Grécia, fazer uma visita, né? E tinha uma placa lá, os visitantes e tal, aqueles horários de parque, todo lugar tem, né? E aí eu estava dando uma olhada, fui olhar a palavra domingo. E a palavra domingo, até hoje, em grego, é a mesma palavra usada em Apocalipse 1:10, né? Para fazer referência àquele dia que é mencionado ali em Apocalipse, que João tem aquela visão, enfim. Então, eu acredito, professor Leandro, que o Novo Testamento mantém, né, algumas coisas, alguns aspectos éticos, morais, algumas figuras do Antigo Testamento, mas que há uma nova aliança. Essa aliança é uma aliança superior, sem dúvida nenhuma, não é uma recalchutagem da antiga aliança, não é um reparo, mas é uma aliança superior, e nessa aliança superior eu não tenho, né, um dia específico, mas eu tenho um Espírito Santo não só vindo em mim e saindo, como no Antigo Testamento, mas um Espírito Santo fazendo morada em mim, e esse Espírito fazendo morada em mim, me conduzindo, né, a ideia de que eu sou templo do Espírito, e que eu agora, como templo do Espírito, não um templo em particular, construído por mãos humanas, mas um templo de carne, e eu agora, como esse templo do Espírito, posso sim, e vou sim, adorar a Deus em todos os dias, e vou ter a consciência de que eu devo ter no meu período semanal um dia de dedicação maior ou menor, mas eu não vejo que à luz de um texto como
historicamente, como o Apocalipse 1:10 ou o capítulo 14 de Romanos, né, dê para a gente ficar fazendo um cavalo de batalha sobre a questão do sábado como um dia legítimo, né, às vezes até, no outro aspecto, como Ellen White às vezes falava, como um meio, como uma forma, né, se eu sou salvo, eu guardo o sábado, né, e eu não acredito nesse aspecto. Pastor Leandro Quadro, sua última pergunta. Pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre exatamente Apocalipse 1:10. Como que nós poderíamos provar que aqui a referência ao domingo, se no Evangelho de João, escrito também por João, ele só chama o domingo de primeiro dia, ele nunca atribuiu santidade a esse dia, e se a primeira referência ao domingo, né, kuriake remera no grego, realmente refere-se ao domingo, mas no grego koine, né, quando João escreveu esse texto, a primeira referência ao domingo como dia do Senhor, ela aparece ali no Evangelho, acho que de 2 Pedro 9:12, uns 70, 80 anos depois de ter escrito isso aqui. Então, como que João poderia se referir aqui ao domingo, se a primeira referência ao domingo como dia do Senhor ocorreu depois? E no Evangelho dele, ele só trata o domingo como um dia comum, como os demais. O senhor entendeu a pergunta? Não entendi. Quando depois? Eu não entendi. Qual texto que vem depois? Assim, pastor, qual texto que vem depois de Apocalipse? Do livro de Apocalipse? Esse evangelho, segundo Pedro, um evangelho apócrifo ali, ele tem a primeira referência ao domingo como o dia do Senhor, mais ou menos, acho que é 2 Pedro 9:12, pastor, não estou enganado, mas a referência ao domingo como o dia do Senhor é nesse evangelho, não é? E bem antes, na verdade, bem depois, uns 70, 80 anos depois, João escreveu o Apocalipse. E no Apocalipse, no Evangelho de João, ele só considera o domingo como o primeiro dia. Então, se a primeira referência ao domingo como o dia do Senhor vem depois do Apocalipse, como que ele poderia, considerando até que a Bíblia dele era o Antigo Testamento. Na Bíblia dele, Isaías 58, 13 e 14, fala que o sábado é o dia do Senhor, Neemias 10, 31, 32, então eu queria que, assim comigo, me ajudasse a refletir nisso, né? Como que ele poderia falar do domingo aqui, se a referência ao domingo como o dia do Senhor não tem na Bíblia, veio depois. 3 minutos. Ok. Essa questão é interessante num aspecto. Por exemplo, o livro de Apocalipse, eu já tenho uma teologia mais amadurecida sobre a questão de dias, porque, por exemplo, quando Paulo fala de um faz escolha entre um dia e dia, livro de Romanos, eu já tenho aí mais de 40 anos, quase 50 anos de diferença até Apocalipse ser escrito. E aí eu tenho que entender uma coisa, a teologia sobre essa questão do domingo como dia do Senhor, ela parece possuir uma evolução dentro do primeiro século. E aí, a prova dessa evolução é que esse livro agora, não escrito mais, todos nós sabemos aqui que cada evangelho ele é escrito por um auditório, por um grupo de pessoas, né? E que, de acordo com o grupo, é obviamente a linguagem, é obviamente o propósito, né? E, pela primeira vez, essa palavra aqui, como eu falei, ela é usada na história da língua grega, mesmo depois do grego koiné, né? Depois, mesmo o período bizantino e até o período moderno, essa palavra continua sendo o domingo, e eu digo sempre, essa palavra é que influencia o livro depois, as outras escrituras depois. Então isso demonstra que existe um amadurecimento desse pensamento do domingo como dia do Senhor, não como sábado. Esse negócio de que o domingo é o sábado dos cristãos, não existe isso. Eu não acredito nisso. Agora, esse domingo, na história eclesiástica, no 2º século, no 3º século, enfim, ele vai ser visto como um dia especial de culto. E um dia especial de culto por quê? Porque é exatamente num domingo que Jesus ressuscita. Então, ele passa a ter, o professor admitiu uma posição aqui, que eu até fico surpreso, no 4º século, a questão de Constantino, porque muita gente defende isso. Constantino é quem institucionaliza o domingo, não é? E não, e parece que já tem uma tradição bem anterior, e essa tradição anterior não tinha esse dia como um dia de guarda.
mas como um dia especial de culto, onde eles relembravam a ressurreição de Jesus, e ao relembrarem a ressurreição de Jesus, né, tinham um momento ali comunitário e depois saíam para as suas atividades. Historicamente, o domingo não era um dia de descanso, mas um dia de atividades, né, reflexivas sobre a ressurreição do Cristo, que deu um novo sentido àquele dia, que antes era só chamado de primeiro dia da semana. Seus comentários, pastor Leandro? Eu creio, pastor, que eu achei interessante esse comentário histórico, muito interessante. Eu creio que o Apocalipse 1:10, eu continuo crendo que João se refere ali ao sábado como o dia do Senhor, por alguns motivos. Primeiramente, esse Apocalipse 14:7. Quando ele convida, né, ele dá das últimas mensagens de Deus para o mundo, né? Ele prega o evangelho eterno, contextualizado em 3 mensagens que nós chamamos 3 mensagens angélicas. Neste convite, nessa primeira mensagem angélica, nesse primeiro grande recado de Deus para as pessoas dos últimos dias, no verso 7 diz assim, ó: temei a Deus e rendei-lhe glória, pois ela chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso aqui é uma transcrição, é uma paráfrase, na verdade, de Êxodo 20:11. Êxodo 20:11, quando dá razão para guardarmos o sábado, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, para o público de João, seria muito estranho ser uma referência ao domingo como o dia do Senhor, se alguns capítulos adiante, no capítulo 14:7, ao ele convidar as pessoas para adorarem a Deus, ele faz uma paráfrase do 4º mandamento. Então, mesmo que na tradição eclesiástica com o tempo, né, o domingo tenha surgido, nós não vemos, querido pastor, evidência bíblica para isso. Nós não conseguimos ver evidência bíblica para isso, até porque muito da linguagem do Apocalipse que João usou para escrever o seu livro, ele tira do Antigo Testamento, especialmente de Daniel e Ezequiel. E uma coisa interessante, que Ezequiel, que é uma das bases, né, da linguagem simbólica do Apocalipse, Ezequiel chama o sábado, em Ezequiel 20, versos 12, 20 e 21, de um sinal, um selo de adoração a Deus. Então, se ele falasse do domingo em Apocalipse 1:10, ele estaria indo contra a própria base teológica dele em Ezequiel, de onde ele extraiu muitos símbolos do Apocalipse. Então, nós vemos mais coerência, pastor, a continuidade do sábado no pensamento de João, não uma observância legalista, tem que ficar bem claro, né? Infelizmente, eu já vi, pastor, na minha própria igreja, né, alguns membros terem uma compreensão, né, se guardar o sábado, você está salvo, se não está, você não está salvo. Não, isso nem condiz com o que Ellen White ensina sobre o assunto. Tem muito adventista, infelizmente, pastor, que nem conhece o que a própria Ellen White escreveu sobre o assunto. Então, no Grande Conflito, por exemplo, página 449, ela é bem clara em dizer que muitos cristãos de gerações passadas que guardaram o domingo pensando ser o sábado, Deus vai considerar a sinceridade dessas pessoas. Muito bem. Está aqui. Estamos chegando ao final do nosso debate. No mínimo, você percebeu de forma muito clara e cristalina que os dois grupos têm razões bastante sólidas e fortes para pensarem como pensam. E eu quero exortar você a estudar Romanos capítulo 14, porque é exatamente isso que Paulo diz. Cada um tem uma opinião bem firmada. Se você tem dúvidas, pode conversar ou com o pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou com o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel, porque o contato desses dois irmãos que participaram do debate está publicado no facebook.com/programa. Vejam só, tá bom?